Irmãos, nós temos trabalhado às quartas-feiras, vivendo com propósito, e Deus tem nos despertado a entender de que a vida, ela tem um propósito. E nós estamos aqui por um objetivo. Semana passada nós fechamos e paramos com uma colocação. Se tem um propósito, aí a gente entra no tema de hoje. Qual é então a razão de tudo existir? E a minha pergunta para a gente iniciar para você é: qual é a razão de tudo? Alguém conseguiu decifrar essa colocação que a gente encerrou semana passada? Esse daí foi de semana passada, tá? É o 6. Qual é a razão de tudo? Os irmãos sabem qual é a razão de tudo existir? Por que existe tudo que existe? Porque Deus fez, ok, né? Agora, por que Deus fez? Para glorificar o nome? Ah, se essa for a resposta exata, então Deus não fez você para você se glorificar. Então Deus não fez tudo isso aqui para que nós glorifiquemos tudo isso aqui. Deus fez tudo o que Ele fez para que nós possamos dar a Ele a glória que deve ser apenas a Ele. Agora, irmãos, existem momentos na vida que a gente se glorifica? Que a gente glorifica os outros? Isso não. Existem momentos que a gente dá glória para o homem? Bota um tapete vermelho aqui para o homem entrar, aí ele passa, todo mundo tem que levantar quando ele passa no meio. Tem um lugar aí que quando o camarada entra com o tapete vermelho, todo mundo tem que levantar e bater palma para ele. Essa glória é de quem? Do homem ou de Deus? Está sendo para o homem. Quando nós entendemos de que tudo foi feito por Deus e é para a glória de Deus, nós passamos a entender de que estamos nesse lugar por um propósito específico, e é glorificar a Deus com a nossa vida. Aí a minha outra pergunta para você é a seguinte, que eu nem entrei ainda no slide. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Porque se fomos criados para isso, a gente precisa entender isso. Pastor, quando é que eu não glorifico a Deus com a minha vida? Quando eu faço fofoca. Então Deus não é glorificado. Quando eu crio intrigas, quando eu faço calúnia, quando eu levanto falso testemunho, quando eu quero ser pedra na vida de alguém, Deus não é glorificado. Então, se Deus te criou, é porque Deus quer ser glorificado através da sua vida. E olha lá, eu quero ler o texto de Romanos 11:36 para a gente começar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua. A Ele seja a glória para todo o sempre. Essa versão é uma versão um pouco desconhecida dos irmãos, mas uma versão muito conhecida, Almeida Revista Atualizada. Olha lá o que ela diz então. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então a glória que tem que ser dada a Deus não tem que ser momentânea, ela tem que ser eternamente. Eu dou glória a Deus aqui, eu dou glória a Deus lá e eu dou glória a Deus na eternidade. Então a minha vida, ela foi criada por um propósito e eu preciso então, através desse propósito, glorificar a Deus. Provérbios vai dizer para nós, Provérbios 16:4, o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Então, não é sobre nós, é sobre Deus. O mundo não tem que girar em torno das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. As coisas precisam girar a respeito daquele que criou as coisas, e é o Senhor, irmãos. Irmãos, quando nós como igreja entendemos isso, nós paramos de brigar por coisas desnecessárias. Nós paramos de correr atrás do vento. Quando nós entendemos que Deus nos criou por exclusivamente um propósito só, glorificar a Ele através da nossa vida. Para isso, então, o Senhor nos criou. Então, a razão de tudo, tudo é para Ele. Tem uma música que canta, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as
Mais uma vez, os irmãos. Aí o que, ó? Olha Deus recebendo isso, ó. A igreja é criada para isso, querido. Amém? Não é bonito quando a igreja vive o propósito? E quando nós, como indivíduos, entendemos isso, a gente vive uma vida para a glória de Deus. E vive essa vida fundada naquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pelo qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. E aí a minha pergunta agora para você é exatamente essa. Se Deus criou todas as coisas para a glória dele, qual é a pergunta que fica para nós então? Bota lá para mim. O que é a glória de Deus? O que seria a glória de Deus? Se Deus criou todas as coisas para a glória de Deus, o que é a glória de Deus? A gente canta uma música aí também que a gente fala: derrama a tua glória, derrama. Inunda, ó. Inunda o meu ser, os rios desse amor. O que é a glória de Deus, então? Alguém sabe, irmãos? Você pede para Deus derramar sua glória, Shekinah. O que é a glória de Deus? É o poder dele. A glória, o diácono Joel ali prontamente disse que é o poder de Deus. Quantos entram com Joel nessa porta? A irmã entra, né? Não tem outra opção para a irmã. A glória de Deus é o poder de Deus. Agora, perceba, a glória de Deus é a presença de Deus. É isso. Quando nós pedimos que Ele derrame a glória dele, nós estamos declarando: Senhor, derrama a tua presença. Nós queremos a tua presença no nosso meio. Então, quando a gente canta isso, é pedir a presença de Deus completamente abundante no nosso meio. De uma maneira que a gente vai ser inundado por essa presença. Aonde há vontade nossa, tem que sair quando a glória de Deus se manifesta. Entende, irmãos? Aonde há a glória de Deus, vontade do homem tem que morrer. Não pode prevalecer. Porque a presença dele, quando entra no lugar, ela entra para poder ser vista e receber todo o louvor digno a essa presença, que é a própria glória do Senhor vista e derramada. Então a glória de Deus é o que ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente da sua presença. Quando a gente está em culto, aí a gente sente essa presença de Deus, a gente fala assim: olha, Deus manifestou o poder dele, a glória dele naquele lugar. É a presença de Deus. E essa presença que é derramada aqui, ela tem que ser derramada na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade. A glória de Deus tem que inundar todos os ambientes. Porque ali existe alguém que está cumprindo o propósito de Deus, que é você e sou eu. Então a glória de Deus tem que se manifestar naquele lugar. Bom, vimos que Deus é um Deus que derrama a sua glória, e a glória dele, então, é ele mesmo. E aí fica mais uma pergunta para os irmãos, então. Hoje tem bastante perguntinha. Olha lá. Onde está, então, a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Para essa eu não pensei, não. Onde está a glória? Não pensei em musiquinha. A irmã Luciana perguntou se eu quero musiquinha para essa. Essa eu não pensei. Se vamos lembrarem de alguma. Onde está a glória de Deus?
Onde estiver dois ou mais reunidos, ali está a glória dele. Se faz presente. O contexto desse texto é tão interessante que a gente fala de uma coisa e esse texto está falando de uma outra realidade bem contrária do que a gente fala do texto. Mas vamos lá, os universitários aí vão entrar no seminário, vão pegar esse texto aí e analisar ele mais a fundo, para a gente falar se é sobre isso que o texto está falando. Mas a glória de Deus se faz presente aonde, irmãos? Em nós? A glória de Deus está no irmão? Sim ou não? Você é casa de Deus? Essa glória tem que se manifestar. E por que muitas vezes não se manifesta? Por quê? Porque não é casa? Porque não está sendo casa, né? Porque não está vivendo o propósito. Quando nós não estamos vivendo o propósito de Deus, não tem como revelar a glória de Deus em nós, irmãos. A gente pode refletir qualquer coisa, menos a glória de Deus. Da maneira como nós nos portamos, como nós agimos, como nós correspondemos. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, ele é controlado, ele é dominado. Ele fala de uma maneira certa. Ele age de uma maneira correta. Ele não sai dizendo qualquer coisa. A língua dele, ela é o quê? Dominada. Controlada pelo Espírito. Então, quem está cheio de Deus, glorifica a Deus na sua vida. E resplandece essa glória. Mas quem está vazio do propósito, quem não está cumprindo, irmão, vai ser problema. Vai viver uma vida toda vez lamentando, reclamando, choramingando. Então a gente precisa viver o propósito para perceber a glória e revelar a glória de Deus na nossa vida. Isso é muito importante. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória. Na partícula mais microscópica, na incomensurável Via Láctea, no pôr do sol e nas estrelas, nas tempestades e na estação do ano. A criação revela a glória de Deus, a glória do nosso Criador. A Bíblia diz no Salmo de número 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Esses dias eu estava indo trabalhar de madrugada, e aí quando eu saí, eu me deparei com uma lua tão grande, eu não sei quantos viram, né? Era algo assim lindo, um amarelo muito, muito, muito amarelo. E eu falei assim, glória a Deus. Porque a gente vê Deus se revelando nisso. A lua fazendo a função dela, revelar a glória de Deus. Os pássaros fazem as funções deles, revelando a glória de Deus. As tempestades fazem a função dela, elas revelam a glória de Deus. E nós, por que não revelamos a glória de Deus? Talvez porque muitos estão fora do propósito pelo qual foram criados. E aí não revelarão o motivo pelo qual foram criados e revelarão, então, a sua própria vontade, não a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-se inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, também revelou-se no tabernáculo, revelou-se no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. E eu quero pensar então sobre esses lugares que Deus se revelou. Primeiro no Jardim do Éden, Gênesis 3:8, olha lá. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então você perceba de que a glória de Deus é a sua presença, e essa glória estava revelada no Jardim do Éden. Então lá no jardim, Deus revelava a sua glória, ele estava naquele lugar. E a gente sabe de que por conta da queda, esses homens então passam a deixar de viver um relacionamento saudável que antes eles tinham com o próprio Deus. Moisés também percebe a glória de Deus e é fantástica a maneira como Deus se revela. Olha lá, Êxodo 33, do 18 ao 23. Então Moisés disse, peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu, eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Que coisa, irmãos. O próprio Deus falando com Moisés e revelando o seu poder, a sua grandeza, e dizendo para ele a maneira como isso seria visto, como isso seria colocado nessa posição. E Moisés tem esse privilégio de provar de uma conversa com um Deus que se manifesta no local onde ele está inserido. Ainda, no verso 51, tabernáculo, 1 Reis 7:51, terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que Davi, o seu pai, havia consagrado e colocou com os tesouros no templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. E aí, quando ele concluiu essa obra, lá em 1 Reis 8, 10, 13, vai dizer para nós: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então Salomão declarou: o Senhor disse que habitaria em uma nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar em que habites para sempre. Proposta de Salomão, que Deus habitasse ali, naquele lugar para sempre. Mas ali é apenas um momento que ele está revelando a glória dele naquele lugar. E a certeza de que Deus está revelando a glória dele nesse lugar também. Os irmãos estão com calor aqui dentro? Não. Se tiver, a gente dá uma mexida aqui. Tá tudo bem? Ah, 50. Desculpa, irmão. 50 já esquenta, né? Deus renove a tua força. Então Deus se manifesta naquele lugar e revela a glória dele naquele lugar também. No templo, João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui agora a glória manifesta no Filho, o próprio Jesus. E esse então, a gente pode, eles, puderam contemplar com seus olhos a presença do Senhor ali e a glória do Senhor sendo manifesta. E João então declara isso. E aí na igreja, Efésios 2, do 21 ao 22 agora, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então agora, Deus é um Deus que se manifesta e habita em nós. Então o mundo precisa ver em nós a glória de Deus. Nós estamos aqui para revelar a glória de Deus para esse mundo caído, irmãos. O seu propósito é esse. Deus te criou para revelar a glória de Deus. E pastor, eu achava que eu tinha que revelar a minha própria glória. Não, irmão, esquece esse negócio. Já temos falado aqui, olha, chegará um tempo de que o nosso tempo aqui vai acabar. E o quanto você cumpriu com o propósito de Deus aqui nessa terra, revelando a glória de Deus. É sobre isso que nós devemos pensar então. Mas eu quero pensar também de que a glória de Deus se manifesta no céu. E esse é algo que a gente irá contemplar na eternidade. Apocalipse 21, 23. Olha lá o que diz o texto. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Diz a palavra de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus ilumina uma cidade inteira. Meu irmão, lá não tem light. E glória a Deus, porque a glória de Deus está lá. A glória de Deus se manifesta naquele lugar. Não precisa de a gente ficar mexendo no interruptor. A luz do Senhor brilha dia e noite.
é a glória poderosa. Você consegue perceber de que um dia nós estaremos diante dessa realidade? A glória de Deus. Então, o propósito de Deus na terra para nós é que nós glorifiquemos a Ele e revelemos essa glória para o mundo. E chegaremos na eternidade e essa glória estará lá, iluminando todos nós, porque o Senhor tem esse projeto a ser cumprido. Então, não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Não há possibilidade, então, de nós acrescentarmos nada em relacionado à glória de Deus. Somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Tem gente querendo aumentar a glória daquele que não tem como aumentar, irmãos. Nós só cumprimos com o propósito de darmos a glória àquele que já tem toda a glória. Agora, se você, querido, cuidado, porque se você tem tentado roubar a glória daquele que é digno de recebê-la, você vai dar conta dessa glória, que não é sua, é dele. Nós não somos merecedores de receber nenhuma glória, porque toda essa pertence exclusivamente ao Senhor. E nós devemos fazer isso. Bom, uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele então é digno de toda a glória. Diz a palavra de Deus aí em Apocalipse 4, do 11, parte A. Olha lá. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Aí eu lembrei de uma canção que o irmão Sidney ensinou pra gente lá no acampamento dos homens. Eu só não vou me atrever a puxar daqui porque é mais difícil para ver lá aí, né? Mas ele puxou assim, ó. Tu és digno, tu és digno, Senhor. Amém, irmãos? Hoje eu estou um cantor, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Lembrando, eu estava preparando um estudo, lembrei do irmão Sidney que ensinou essa canção para a gente lá no acampamento dos homens. Uma participação muito especial que nós tivemos lá. E eu lembrei. E a gente realmente, irmãos, fomos criados para a glória. Ele criou todas as coisas, então Ele merece receber toda a glória. Olha lá, em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo. Anjos caídos, são os demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Jesus vai dizer assim, olha, se você ama pai, mãe, parente, mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Ele quer receber o amor primordial. Ele deve estar à frente de todas as coisas. Ah, pastor, eu achava que o meu amigo, meu amorzão lá, né, meu negão, minha rosada, ela que tinha que receber o primeiro lugar. Não, irmão. Na sua vida, o primeiro lugar tem que ser Jesus. Aí ele vai acrescentar na vida do teu mozão, mozona, doce, pingo de leite, não sei qual é o carinhoso que você chama ele. Deus vai acrescentar ele na casa do Senhor, buscando o Senhor. Deus vai completar a obra. Mas não abra mão de ter o Senhor como prioridade na tua vida. Porque você foi criado para isso. Entendeu? E Deus completa a obra a partir do momento que a gente está cumprindo com o propósito que Ele nos criou para nós cumprirmos. Bom, passando mais aí. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneira diferente, todos nós vivemos para a nossa própria glória, e em alguns contextos isso acontece. Romanos 3, 23a diz para nós, todos pecaram e estão
destituídos da glória de Deus. Paulo vai dizer de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que habita em mim, esse eu faço. Porque nós estamos vivendo uma vida longe, mas precisamos buscar viver uma vida perto do Senhor, nos reconciliar com Cristo. Essa é a certeza. Por isso somos embaixadores do Rei, somos os mensageiros da reconciliação. E devemos então nos reconciliar e levar outros também a viverem uma reconciliação com Cristo Jesus. Agora, a minha pergunta para você, muito clara, para nós caminharmos aí quase no término, é: como nós podemos então, bota lá para mim por favor, como nós podemos glorificar a Deus? Como que pode se glorificar a Deus? Aí eu vou pedir a ajuda do pessoal que está com o microfone, para quem quiser responder aí com o microfone. Como que a gente pode glorificar a Deus, irmãos? Vai falar, levantou a mão, tem que falar, meu irmão. Quem mandou levantar a mão? Como que a gente pode glorificar a Deus? Estou exaltando a Deus, levantando as minhas mãos. Levantando as mãos. Levantando as mãos a gente glorifica a Deus? Amém? Como mais a gente pode fazer isso? Aqui, ó. A irmã aqui. Obedecendo os seus mandamentos, a tua palavra. Vivendo uma vida de obediência. Afastando do pecado. Amém. Aqui, por favor. Não vai fazer a gente rir hoje, né? Estou devagar. Eu acho que glorificar a Deus é em tudo que a gente faz. Agradecer, louvar Ele por tudo, fazer como se estivesse fazendo para Ele. Em tudo na nossa vida. Eu acho que é isso que os irmãos falaram, mas isso também. Amém. Mais alguém tem alguma... o Moisés. Tem uma música que fala do Moisés, né? Eu não vou cantar essa não. Passa aí para ele aí. Colocando tudo na nossa vida e em primeiro lugar o nome do Senhor. Primeiramente isso. Em primeiro lugar, assim que acordar, já glorificar o nome do Senhor em oração. Amém. Diácono Joel, depois o pastor Clay, para a gente poder voltar então para cá. Com a minha própria vida, fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade dele. Pastor Clay, por favor. Como nós podemos glorificar a Deus? Muitas respostas. Bem, dentro da minha ótica, que eu acho que precisa ser uma visão cósmica, você precisa ser um servo impactante, um servo que glorifique ao Senhor, que dependa do Senhor, mas ainda, esse servo precisa se mortificar a cada instante, porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e toda vez que você busca ser um servo impactante, você vai sofrer retaliações, mas só Jesus Cristo pode nos dar a vitória. Amém. Amém. Isso nos faz lembrar de que quando Jesus, ele começa o ministério, ele vai ser levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. E logo no início da proposta dele está com o objetivo de glorificar o Pai, cumprindo com a vontade do Pai, o diabo se apresenta, tentando tirar Jesus do propósito que ele foi enviado. Olha que interessante, irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos falar, e eu quero ler esse texto com os irmãos, lá em João 17, verso 4, diz para nós ali o texto, olha lá. João 17, 4. Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. Olha que profundo, né? Será que a gente vai poder chegar naquele grande dia e falar assim: Senhor, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse? Quantas vezes Deus fala, vai para a direita e a gente escolhe para a esquerda? Entra na porta estreita e você fala assim, não, Senhor, a larga é mais fácil. Aí vai na larga. Isso não é glorificar a Deus. Então Jesus nos ensina de que a maneira de glorificar o Pai é fazer tudo aquilo que Ele manda que nós façamos. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito nesse mundo. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Então, o homem glorifica a Deus quando ele é homem. A mulher glorifica a Deus quando ela é mulher. Sim, não, irmãos? E o que o diabo está fazendo?
distorcendo tudo. Distorcendo tudo, irmãos. O Satanás, ele está agindo em vários campos diabólicos para que não seja a glória devida ao nosso Senhor, mas a ele, ao diabo. Então, hoje, eu fui fazer uma inscrição esses dias para um outro colégio, né? Eu estava fazendo uma inscrição lá, aí quando chegou na parte se eu era bilíngue, eu falei, Senhor, se for uma língua estranha, de repente o Senhor me batiza aí eu viro bilíngue e entro lá. Mas eu entrei na candidatura lá e Deus sabe. Aí, enfim, eu estava lá colocando a data, aí tinha uma opção lá. O que eu era? Eu falei, eu sou homem, né? Mas não tinha, irmãos. Não tinha opção que eu era homem. Tinha uns lá, o binário, não sei o que lá, o outro não sei o que lá. Eu falei, mas que tanto de troço é esse que se levantou agora? Tudo perturbado. Como dizia aquele humorista lá, Tiririca, tá tudo meio estranho. Tá tudo meio assim, tá coisado o negócio, que a gente não consegue, né? Mas o diabo está mudando, irmãos, essa realidade da sociedade. E a gente precisa, então, manter aquilo que nós fomos criados para ser, porque para isso Deus será glorificado. Criança é criança e glorifica Deus sendo criança. Às vezes tem adulto que quer que a criança seja adulto. Ela é criança e ela glorifica Deus sendo criança. Aquele bebezinho que eu consagrei chorando aqui, estava glorificando a Deus do jeito dele. E às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, bota a chupeta na boca dessa criança. Oh, Jesus, olha aí, ó. Isso é um susto, mas está glorificando a Deus. A gente precisa cumprir com o propósito pelo qual nós fomos criados. Isso glorifica a Deus. Quero pensar em algumas maneiras então. Bem breve, rápido, olha lá. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Tudo. Se você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo vai glorificar a Deus. As conversas glorificam a Deus, o namoro glorifica a Deus, o casamento glorifica a Deus, a ida para o trabalho glorifica a Deus, quando alguém pisa no teu pé glorifica a Deus, quando alguém fala mal de você glorifica a Deus, quando alguém quer te ver pelas costas, tu glorifica a Deus, tudo glorifica a Deus. Senhor, a minha vida é para a tua glória. Agora, se a vida de quem está causando confusão não é, trata com ele, mas a minha vida é para a tua glória. Eu vou corresponder a isso, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vê Estevão sendo apedrejado, irmãos. Percebeu a glória de Deus se abrindo no céu e a glória de Deus. Paulo e Silas, né? Agora, Deus quer que a gente fale o nosso nome. Pedro Vicente. E o teu nome aí. Diante das situações que você enfrenta. Glorifique ao Senhor. Porque para isso nós fomos criados. Por muito menos hoje a gente perde a cabeça. Por muito menos. Vou voltar a falar aqui dos que dirigem. Bibi! Pom, pom. Aí o camarada... tem buzina em casa não sei o quê. Aí acabou. Perdeu ali a cabeça. Tem que glorificar Deus em tudo, irmão. Em tudo, entendeu, gente? Em tudo. Está fazendo a comida na sua casa? Glorifica o Senhor. Está varrendo a casa, limpando? Glorifica a Deus. Eu lembro que uma vez eu conversei com um antigo pastor que a gente tinha aqui, pastor Eduardo, um amigo, e uma das minhas lutas era o quanto de tarefas que dentro da minha casa eu era obrigado a fazer. Nossa, como aquilo me deixava chateado, porque parece que só tinha eu, né? Então, vai em casa, faz isso, vai na rua, compra isso. Eu falei, olha, não aguento mais. Aí vim desabafar com o pastor, achando que ele ia me dar um consolo. Pastor, aí chorei ali no ombro dele, me ajuda, porque meu pai manda eu fazer um montão de coisa, e toda hora pede para eu fazer uma coisa. Ele falou assim, Pedro, quando você pegar a vassoura, varra a casa e diga, Senhor, eu estou varrendo para a tua glória. Mudou minha vida, irmãos, aquilo.
Mudou a maneira como eu fazia o serviço em casa. Quando eu sentia vontade de reclamar, Senhor, estou te glorificando. E varrendo. E mudou, caminhei mais algumas, bastante, que em casa eu varro casa, hein? Eu estagiei. Mas você entende? Precisamos passar a glorificar a Deus em tudo. E isso também é adorá-lo. Damos glória a Deus, ao amar outros fiéis. Quem são os fiéis, irmãos? Quem são os fiéis? Nós. Então, olha para o coleguinha do teu lado e fala assim, eu te amo tanto. Até quando você não merece. Até quando você não merece. Entende, irmãos? A gente pode glorificar a Deus da maneira como nós amamos o nosso irmão, mas da maneira como eu distrato ele, da maneira como eu quero empunhar ele por um penhasco, não glorifica a Deus. Não tenta dizer que glorifica a Deus querendo empurrar teu irmão para fora. Isso não dá glória a Deus. Olha lá que interessante, porque João escreveu: no amor uns pelos outros, dar testemunho de que já passamos da morte para a vida. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós estamos testemunhando para o mundo de que nós saímos de uma condição de morte para uma condição de vida. Agora, se eu estou lá fora, vai lá no pastor Clem. Se eu estou lá fora, leva o microfone lá para o pastor Clem, por favor. Se eu estou lá fora e eu estou falando mal, querido, dos irmãos daqui de dentro, eu estou dando um péssimo testemunho e mostrando que eu não passei da morte para a vida. Eu continuo morto. Estou longe de estar vivo. Pastor Clem. Bem, irmãos, eu fico refletindo naquele momento final nosso, quando chegarmos perto do nosso Deus. Senhor, eu curei, eu cantei, eu preguei lá na igreja, fiz um bocado de coisa, mas o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço. A minha pergunta é, o Senhor te conhece? O Senhor conhece você? Porque aqueles que servem a Deus, o Senhor conhece e sabe o endereço de cada um de nós. Segunda coisa, o reino de Deus é para glorificá-lo, não para ser glorificado. Então eu fico pensando o seguinte, quando o Senhor declara, não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Agora eu pergunto, será que eu estou produzindo algum fruto? Porque se eu não estou produzindo fruto, eu não amo pessoa, não amo gente. E o Senhor veio buscar nós, humanos, pecadores, doentes, que precisamos certamente estar até na UTI. Então, gente, nós precisamos verificar isso. Porque as opressões são tão grandes que às vezes a gente passa semana fazendo tudo menos adorar o Senhor. Amém. Então, guarda esse ponto que o pastor colocou, que é o nosso último ponto de hoje. Então, a gente glorifica a Deus adorando a Ele, a gente glorifica a Deus amando o outro. Olha o que Paulo disse, aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será o quê? Glorificado. Então, nós precisamos entender a realidade de aceitar uns aos outros. João 13, do 34 ao 35, diz para nós, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não responde não, só pensa. Tem gente aqui que você não ama? Se tem, está na hora de começar a amar. Tem gente aqui, querido, que você fala mal, que você
não quer ver nem pintado de diamante, de ouro, rubi, começa a pensar nisso. Porque você não está glorificando a Deus com isso. Hã? Quer falar de novo? Leva lá para ele, pastor Clay. Mais um pouquinho. Bem, essa pergunta, ela é de uma profundidade inconcebível, porque é muito forte essa pergunta. Aí eu pergunto o seguinte, para poder fazer esse exame introspectivo. Eu tenho alguém que eu não gosto? Alguém que eu evito? Que eu não gosto, não, mas que eu evito, sim. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz. E se a pessoa não quer luz, então eu não devo estar convivendo com essa pessoa. Então a minha casa precisa irradiar a luz de Jesus. Se não está irradiando, então começa a pensar agora. Busca o Senhor, porque Ele é o Deus das soluções, por mais impossível que seja. Ele quer resolver a sua vida, a nossa vida. Amém. Então, vamos pensar nisso, irmãos, quando a gente sair daqui, porque viver o propósito de Deus tem que se glorificar a Ele em tudo. E nos nossos relacionamentos, a começar pelos daqui de dentro. Precisa ser relacionamentos saudáveis, sem mancha, sem impureza, porque Deus não habita em realidades impuras. Bom, para finalizar, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas, ok? É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-nos a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. 2 Coríntios 4,15 diz: à medida que a graça de Deus trouxe mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Então, se nós queremos que Deus receba mais glória, nós precisamos levar mais pessoas para Cristo. Quanto mais gente se rende a Cristo, mais glória Cristo recebe. Então, nós temos uma responsabilidade de levar pessoas a Cristo. Aí a minha pergunta agora para você guardar aí é: quantas pessoas no ano de 2024 você já levou até Cristo? Para pensar, irmão. Se Deus dependesse de crescer a glória dele baseado no quanto de gente que você leva para ele, quantas vezes Deus cresceu a glória dele através da sua ida em pessoas que precisam conhecer ele? Já parou para pensar? Se nós não estivermos levando pessoas a Cristo, estamos deixando de provar de uma certeza de que ele iria e deve receber mais e mais glória. Isso é papel nosso, função nossa. Então, meu irmão, se nesses 6 meses você não levou uma pessoa até Jesus, olha que Deus fez você conviver com um montão de gente o ano todo aí, 6 meses. Escolhe fala assim: Senhor, eu quero alcançar aquela pessoa do meu trabalho, aquela pessoa, vou alcançar ela, aqui da comunidade, leva para Jesus, irmão. Porque se você não levar para Jesus e ninguém levar, ela vai para o inferno. E isso vai estar na nossa conta. Na nossa conta. Isso não vai estar na conta do Satanás, vai estar na conta do povo que abriu a visão, enxergou e sabe o que tem que se fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse peca. E esse receberá julgamento ainda maior do que aquele que está na inocência e não sabe que está no errado. Então vamos analisar a maneira como nós estamos desenvolvendo a nossa vida e se isso tem glorificado a Deus. Quantas pessoas você tem levado para Cristo? E eu quero que você saia daqui pensando nisso. Amém? Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando então nosso estudo. Na próxima quarta-feira nós vamos então falar sobre planejado. Bota lá para mim, pode passar, só ir passando assim, ó, 2 setas. Planejado para agradar a quem? Então, guarde isso. Eu fui planejado para agradar a Deus. Já viu aqueles móveis que são planejados? Tudo bem preparado?
que um dia você vai ter na tua casa, está sonhando com um planejado na tua casa? Deus já preparou um planejado perfeito, é você. E esse planejado foi criado para agradar a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, você que esteve conosco aí na sua casa. Tivemos um número muito considerado de irmãos conosco e creio que esses irmãos que estão em casa, os que estão aqui, estarão conosco no próximo sábado às 19 horas, nosso congresso de homens. Então, se você pudesse colocar em pé, se coloque, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e também fazendo essa análise de tudo que nós ouvimos aqui. Responda, querido, para você. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? As suas conversas, seus pensamentos, a adoração tem sido de fato dada ao Senhor? Você tem cumprido com a missão de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura? Nós estamos aqui para cumprir o propósito dele, não o nosso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra diz para nós. Então vamos ganhar almas e não perder a nossa. Pai, nós estamos em tua presença, Senhor. E Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco aqui, falando, corrigindo, ensinando, nos levando a um crescimento saudável, de visão, de propósito. E Pai, nós queremos continuar, ó Deus, vivendo a tua vontade, de maneira que o Senhor e só o Senhor será glorificado através da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sondou cada coração aqui nesse lugar. O Senhor, Pai, falou a cada pensamento, a cada vida. Agora, Pai, se as pessoas vão querer viver o teu projeto, aí, Senhor, é com elas, Senhor. Pai, não me deixa ficar cansado de anunciar a verdade da tua palavra. Mesmo que aqueles que ouviram agora não venham a querer botar em prática, Senhor, me dê a força para permanecer pregando aquilo que o Senhor tem falado, para que a igreja seja uma igreja transformada para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tirar de nós aquilo que está nos impedindo de provar da tua glória. Se existe algumas coisas sendo colocadas, algumas brechas sendo abertas aqui em Parque Sueli, nós queremos fechar toda a brecha em nome de Jesus. Toda janelinha, Senhor, que está sendo aberta para o diabo entrar e causar bagunça, nós repreendemos agora, no nome de Jesus. Se existe furos, ó Pai, sendo feito de pouquinho em pouquinho, nós fechamos agora todos os furos realizados nesse lugar, porque a glória do Senhor vai se manifestar em Parque Sueli, e nós veremos, ó Deus, o Senhor sendo exaltado na eternidade, porque será exaltado na terra através das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a amar o nosso irmão, e sem fingimento, Senhor. Ajuda-nos a ser sincero, a ser verdadeiro. Ajuda-nos, ó Pai, quando temos algo contra alguém, a ir até essa pessoa e abrir o coração, e Deus pedir perdão, e Deus pedir socorro. Em nome de Jesus, ensina essa igreja, porque ela é tua, a ser a igreja que te glorifica na terra. Pai, agora que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo permaneça conosco do restante dessa semana, e que a nossa vida te glorifique para a glória do teu nome. É a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém?